Deus tem enviado muitos sinais de que algo grandioso está prestes a acontecer em sua vida. Às vezes, as circunstâncias ao seu redor começam a mudar, como se algo estivesse se movendo de maneira invisível, preparando o caminho para algo novo. Você começa a perceber as coisas de um jeito diferente e portas começam a se abrir, enquanto outras se fecham. No fundo do seu espírito, você sente que algo está para acontecer. E se eu lhe dissesse que Deus tem mostrado esses sinais o tempo todo? E se todos os atrasos, todas as mudanças inesperadas, os sussurros em seu coração e as pequenas direções que Ele tem dado apontassem para algo muito maior do que você pode imaginar? Deus raramente age sem antes sinalizar para seus filhos. A própria Bíblia nos ensina em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem antes revelar seus planos aos seus profetas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 10, também lemos que as coisas grandiosas que Deus preparou para aqueles que o amam são reveladas pelo seu Espírito. Antes de manifestar algo extraordinário, Deus envia sinais. Eles podem não ser óbvios ou barulhentos, mas estão sempre presentes. Você só precisa estar atento. Quando Deus está prestes a transformar sua vida e levá-lo a uma nova fase, Ele deixa pequenos indícios ao longo do caminho. Ele quer que você perceba que sua estação está prestes a mudar. Talvez você tenha sentido inquietação ultimamente. O lugar onde você antes se sentia confortável já não parece mais o mesmo. Isso é um sinal. Deus muitas vezes permite que sintamos desconforto para nos preparar para um novo começo. Você pode sentir um desejo crescente de mudança, não porque seja ingrato, mas porque seu espírito reconhece que há algo maior a caminho. Além disso, pode parecer que tudo ao seu redor está mudando. Pessoas próximas se afastam, oportunidades que antes pareciam certas, agora se tornam incertas. Não tenha medo, Deus está reposicionando você. Ele fecha portas que já não servem ao seu propósito em sua vida para abrir novas que o levarão ao destino que Ele preparou. Outro sinal são as mensagens que Ele o tem enviado repetidamente. Pode ser através de sonhos, sermões, conversas ou até encontros inesperados. Quando você começa a notar um mesmo tema se repetindo em diferentes situações, saiba que isso não é coincidência, mas uma direção divina. Até mesmo os atrasos podem ser sinais de Deus. Quando algo parece estar demorando mais do que o esperado, é porque Ele está preparando algo maior. E quando o tempo certo chegar, você sentirá uma paz inexplicável em seu coração. Isso porque Deus sempre confirma seus planos com sua paz. Os momentos de espera não significam esquecimento, mas sim preparação. Deus está moldando você para o que está por vir, pois o que Ele tem reservado requer uma versão mais forte e amadurecida de você. A mudança que Ele está trazendo não será pequena, mas um avanço além do que você imaginava. Saiba que Deus não está apenas preparando você para uma nova fase, mas para uma elevação divina. Não será apenas uma simples transição, mas algo que superará todas as suas expectativas. Efésios, capítulo 3, versículo 20, nos lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pode haver momentos em que tudo pareça parado, onde até suas orações pareçam sem resposta. Mas é justamente quando você está prestes a desistir que Deus age de maneira sobrenatural. Ele não apenas realiza seus planos, mas os supera. Ser elevado além das expectativas significa ser conduzido a um nível que vai muito além do que você ou qualquer outra pessoa poderia imaginar. É quando Deus pega alguém de uma posição comum, um estado humilde ou até de um momento de desespero e o leva a um nível de influência, favor e avanço que a lógica humana jamais poderia prever.
Se hoje você sente que Deus está lhe enviando sinais, esteja atento. Ele está preparando algo maior para você. Confie nos processos, nas mudanças e nos tempos de espera, pois em tudo Deus está trabalhando para elevá-lo além do que você sonhou. Ser elevado por Deus significa experimentar uma aceleração divina, onde aquilo que normalmente levaria anos acontece em um instante. Significa receber graça e favor além do esforço humano, ver portas se abrindo sem sequer ter batido e testemunhar oportunidades surgindo de forma inexplicável. Foi assim com Davi, um simples pastor que foi escolhido para ser rei, com José, que saiu da prisão para se tornar primeiro-ministro do Egito, com Ana, que após anos de esterilidade, segurou nos braços o filho que tanto pediu a Deus. Quando Deus reescreve sua história, ele o leva de um estado de esquecimento para um lugar de abundância, de rejeitado a celebrado, de desacreditado a altamente favorecido. Isso é um testemunho de elevação sobrenatural. Deus o ergue de tal maneira que até aqueles que duvidaram de você terão que reconhecer sua obra em sua vida. Ser elevado, além das expectativas, significa viver a realidade de Efésios, capítulo 3, versículo 20, onde Deus faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele está preparando algo grandioso para você. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ninguém viu, ouviu ou imaginou o que Deus reservou para aqueles que o amam. O que Ele tem para você não é pequeno, é grande, muito maior do que você pode compreender. Mesmo que você ainda não veja claramente, seu espírito já sente que Deus está preparando algo. Talvez Ele o tenha revelado isso em sonhos, visões ou palavras proféticas. Existe um propósito extraordinário para a sua vida, uma história escrita por Deus, onde Ele o levará além das suas expectativas. Se você ainda não viu Deus agir de forma surpreendente, saiba que Ele está preparando algo. Mas é essencial que você mantenha a fé e a paciência. Hebreus, capítulo 6, versículo 12, nos ensina que aqueles que herdam as promessas de Deus o fazem por meio da fé e da perseverança. Tudo acontece no tempo perfeito do Senhor. José sonhava com um futuro grandioso, mas foi jogado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Ele tinha todos os motivos para acreditar que sua vida seria apenas dor e perdas. Mas Deus tinha outro plano. Em um único dia, José saiu da prisão para se tornar governador do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 41 ao 44. Ele não apenas foi restaurado, foi elevado além das expectativas. Deus não apenas ajuda você a sobreviver, Ele faz você prosperar. Quando Ele decide levantar alguém, Ele o faz de maneira que não deixa dúvidas de que foi a sua mão que operou. O Deus que levanta é um Deus de milagres, não de truques mágicos. Magia acontece sem esforço ou propósito, mas os milagres de Deus exigem um ponto de partida. Para transformar água em vinho, Jesus primeiro pediu que enchessem as talhas com água. Para alimentar 5.000 pessoas, houve primeiro 5 pães e 2 peixes. Para que Pedro colhesse uma grande quantidade de peixes, ele primeiro teve que lançar sua rede ao mar. E você? O que tem em suas mãos? O que você está fazendo hoje que Deus pode usar para elevá-lo? A Bíblia diz que um homem diligente em seu trabalho será colocado diante de reis. José aprimorou suas habilidades de administração e interpretação de sonhos antes de ser promovido. Até o apóstolo Paulo era apaixonado por algo antes de Deus transformá-lo. Será que você não está atrasando a ação de Deus porque não está perseguindo seus sonhos com paixão? O Deus que levanta responde a louvor e oração. Veja como Josafá louvou ao Senhor e Deus lhe concedeu uma vitória extraordinária. Ou como Jabes orou e teve sua história transformada.
O segredo está no louvor genuíno e na oração fervorosa. Além disso, Deus precisa que você seja persistente na sua fé e nos seus sonhos. Você desiste após algumas tentativas frustradas? É alguém que começa algo e logo desanima? Deus honra aqueles que são perseverantes, que tentam 100 vezes e continuam tentando. Aqueles que caem 7 vezes, mas se levantam novamente. Ele se agrada de quem tem uma fé inabalável e age de acordo com essa fé. Não desista dos seus sonhos. Não pare na 100ª tentativa, nem na 1000ª. A vida não lhe dará o que você merece, mas o que você busca com determinação. Deus também responde ao sacrifício. Ele não pode ser comprado, mas nunca ignora uma oferta sincera. Salomão ofereceu 1000 holocaustos e recebeu uma promoção divina. Jesus entregou sua vida como sacrifício supremo e foi exaltado acima de tudo. Que sacrifício você tem feito? Deus nunca fecha os olhos para um coração disposto a dar. Por fim, o Deus que levanta favorece aqueles que estão do seu lado. Você está caminhando com Ele? Está salvo? Obedece à sua vontade? A Bíblia diz: faça a minha vontade e eu farei a sua. Talvez você tenha medo de sonhar novamente. Talvez as decepções tenham diminuído sua expectativa. Mas Deus não é limitado pelo seu passado nem preso às suas circunstâncias. Se Ele levantou José, Davi e Esther, Ele pode levantar você também. Aumente suas expectativas. Quando Deus decide elevar alguém, Ele o leva além de tudo o que poderia ter imaginado. Esta é a sua temporada. Prepare-se. Deus testa você antes da sua elevação. Todos nós desejamos ser promovidos, alcançar aquela promessa tão esperada e finalmente ver a grande virada acontecer. Mas há algo que você precisa saber. Deus não entrega promoções como se fossem brindes. Antes de elevar alguém, Ele primeiro testa. E muitas vezes, esses testes podem parecer tempestades violentas, fornalhas ardentes ou um verdadeiro abalo em todas as áreas da sua vida. Mas a verdade é que enquanto tudo parece estar desmoronando, Deus está, na realidade, construindo algo novo e maior. Olhe para a história de José. Deus lhe deu sonhos grandiosos sobre liderança e honra. Mas antes de alcançar o palácio, ele teve que passar pelo poço, pela escravidão, pela traição e até mesmo pela prisão, sendo acusado injustamente. Por quê? Porque Deus precisava refiná-lo. O peso da promessa era grande demais para alguém inexperiente. Se José tivesse chegado ao trono sem antes desenvolver paciência, resistência e humildade, ele teria sido apenas mais um governante comum. Mas Deus não queria apenas um governante. Ele estava moldando um líder. Então, quando você passar por provações, não enxergue isso como punição. Muitas vezes, são testes que confirmam que Deus está preparando você para algo maior do que você jamais imaginou. Elevação sem preparação não passa de mera aparência. Mas Deus não promove superficialmente, Ele trabalha no seu caráter primeiro. A Bíblia diz, em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, que Deus se assenta como um refinador e purificador da prata, limpando e aperfeiçoando aqueles que pertencem a Ele. Isso significa que, por meio dos testes, Ele está garantindo que você esteja pronto para o grande plano que preparou para a sua vida. Às vezes, os maiores obstáculos para o seu crescimento não vêm de fora, mas de dentro. Medo, dúvida e impaciência são inimigos silenciosos que tentam impedir você de alcançar o que Deus tem preparado. Eles sussurram mentiras como: talvez isso não seja para mim. E se eu tiver entendido errado? Será que Deus mudou de ideia? O medo diz que você não é capaz. A dúvida questiona se Deus realmente falou. A impaciência faz com que você se mova antes do tempo certo, tirando você do alinhamento com o plano divino. Veja o exemplo dos israelitas.
Deus prometeu a eles uma terra onde manava leite e mel. Mas quando viram os gigantes, o medo falou mais alto do que a fé. E por causa disso, vagaram pelo deserto por 40 anos, atrasando a promessa que já era deles. Saul é outro exemplo. Deus o escolheu como rei e lhe deu uma posição elevada. Mas a impaciência o fez agir antes da hora certa. Em vez de esperar por Samuel, ele tomou decisões precipitadas e perdeu tudo. Um único ato de impaciência lhe custou uma vida inteira de realeza. Que essa não seja a sua história. O medo faz você se contentar com menos. A dúvida faz você questionar a promessa. A impaciência pode destruir algo que Deus ainda estava preparando. Mas se você puder confiar, esperar um pouco mais e silenciar as vozes da incerteza, sua elevação virá, e virá com força. Mas por que algumas pessoas perdem sua elevação? Essa é uma verdade difícil, mas real. Nem todos entram no que Deus planejou para eles. Não porque Deus tenha mudado de ideia, mas porque algumas pessoas não estavam prontas ou simplesmente se recusaram a abrir mão do que as impedia de crescer. Veja Esaú. Ele tinha o direito de primogenitura, era a sua herança. Mas em um momento de fraqueza e impaciência, trocou algo eterno por algo passageiro, vendendo seu direito por um prato de comida. Quando percebeu seu erro, já era tarde demais. O jovem rico teve um convite direto de Jesus para segui-lo, a oportunidade de caminhar com o próprio Filho de Deus. Mas ele não conseguiu abrir mão das riquezas terrenas para receber algo infinitamente maior. Em vez de aceitar uma elevação eterna, ele escolheu segurar aquilo que um dia desapareceria. Então, eu lhe pergunto, o que você está segurando que pode estar impedindo sua elevação? Será que é o conforto, o orgulho, um relacionamento que Deus já pediu para você deixar ir? Ou o medo de dar um passo de fé? Às vezes, o único obstáculo entre você e seu próximo nível não é o inimigo, é uma decisão que você precisa tomar. Por fim, quero enfatizar algo essencial. A fé e a ação profética são chaves para desbloquear seu próximo nível. A fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com o que Deus disse. Muitas vezes, a sua resposta em fé é o que abre a porta para a sua elevação. Portanto, prepare-se, confie, aguarde com paciência e haja com fé, porque quando Deus levanta, Ele faz isso de maneira que ninguém pode negar, e este pode ser o seu momento. Fé não é só acreditar, é agir. A fé verdadeira não é passiva. Ela se manifesta em ação. Fé envolve movimento, atitude, passos concretos que demonstram confiança no que Deus prometeu. Muitas vezes, é essa ação que libera o avanço espiritual e destrava o milagre que estamos esperando. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos poderosos de ações proféticas que trouxeram respostas divinas. Moisés ergueu seu cajado sobre o Mar Vermelho e as águas se abriram. Os israelitas marcharam ao redor de Jericó e no 7º dia os muros caíram. A viúva seguiu a instrução do profeta Eliseu e encheu vasilhas com azeite, e a provisão multiplicou-se. O rei Jeoás, ao obedecer a Elias e golpear o chão com flechas, profetizou sua própria vitória sobre os inimigos. O cego que Jesus instruiu a lavar-se no tanque de Siloé voltou vendo. Essas ações não eram rituais vazios, mas demonstrações de fé ativa. Obedecer a uma direção divina, mesmo quando ela parece ilógica, é uma prova de confiança. A resposta de Deus muitas vezes vem depois que nos movemos. Veja o exemplo de Abraão. Deus ordenou que ele saísse da casa de seu pai e fosse para uma terra que ainda não lhe havia sido mostrada. Note que Deus não revelou o destino antes, ele apenas disse, vá. Abraão teve que dar o primeiro passo antes de ver o restante do caminho. Alguns de vocês estão esperando ter a visão completa antes de agir, mas a fé não funciona assim. A fé anda, mesmo quando tudo ainda parece incerto.
A fé constrói antes que a chuva caia. A fé avança, mesmo sem garantias visíveis, confiando apenas na palavra de Deus. Lembre-se de Naamã. O profeta lhe disse para mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado. No início, ele resistiu, questionando o motivo. Mas no momento em que obedeceu, sua pele foi restaurada. Sua cura estava ligada à sua ação profética. Agora pense nisso. Talvez, enquanto você espera Deus agir, Ele esteja esperando você se mover. Talvez Ele tenha mandado você iniciar algo, mas o medo tem paralisado você. Talvez Ele tenha pedido que você semeasse, mas a dúvida manteve suas mãos fechadas. Talvez Ele tenha chamado você para um novo caminho, mas você está procurando uma rede de segurança antes de dar o primeiro passo. A fé se move, e quando a fé se move, o céu responde. Se você crê que sua elevação está chegando, então haja como se já estivesse a caminho. Ande na direção do que Deus lhe disse. Fale como se a promessa já fosse realidade. Caminhe como se já estivesse lá, porque quando fé e obediência se unem, milagres acontecem. Como as ações proféticas funcionam hoje? Se você se pergunta como agir profeticamente nos dias de hoje, aqui estão algumas maneiras: semeando em fé. Quando Deus lhe direciona a ofertar, crendo que Ele proverá. Adorando em meio às dificuldades, mesmo quando tudo parece pesado, confiar que Deus está mudando as circunstâncias. Declarando a palavra sobre sua vida. Proclamar a verdade de Deus, mesmo quando a realidade parece o oposto. Dando passos concretos, agir na direção do que Deus lhe prometeu, antes mesmo de ver os recursos. Tomando posse do que Deus disse, caminhar pela terra que você crê que Deus lhe dará, assim como Abraão fez. Lembre-se, ações proféticas não são magia, mas expressões de fé através da obediência. E quando a fé se manifesta em ação, o sobrenatural responde. Esteja pronto para o que Deus está prestes a fazer. Não sei para quem esta mensagem é, mas ouça bem. Algo grande está vindo em sua direção. Sua elevação está mais perto do que você imagina, mas não permita que o medo o paralise. Não deixe que a dúvida o impeça. Não permita que a impaciência o tire do alinhamento com Deus. Ele sempre testa antes de promover. Ele sempre fortalece antes de elevar. E ele sempre exige fé antes de se mover. Então, esteja pronto. Porque quando o momento chegar, você não terá mais tempo para se preparar. Terá que entrar diretamente na promessa. E quando Deus o levantar, será de uma forma que superará todas as suas expectativas. Agora, vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eu me coloco diante de Ti neste momento com um coração cheio de fé e expectativa. Sei que Tu és o Deus que levanta, o Deus que promove, o Deus que transforma histórias e abre portas que ninguém pode fechar. Hoje eu clamo ao Teu nome, pois reconheço que a minha força vem de Ti e somente em Ti encontro o caminho para a exaltação que já preparaste para mim. Senhor, eu sei que antes da elevação vem a prova, antes da promoção vem o processo e antes da vitória vem as batalhas, mas eu não temerei. Ainda que os ventos soprem contra mim, ainda que o fogo da aflição me cerque, eu permanecerei firme, pois minha confiança está em Ti. Refina-me como ouro no fogo, molda-me segundo o Teu coração, prepara-me para carregar a grandeza do chamado que tens para minha vida. Rejeito todo medo, toda dúvida e toda impaciência que tentam me afastar do meu destino. Não me renderei ao cansaço, não desistirei no meio do caminho, porque sei que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sim, Senhor, eu espero em Ti. Eu sei que há uma mesa sendo preparada para mim, que há uma coroa de honra me esperando, que há um lugar de glória que o Senhor já estabeleceu para a minha vida. Pai,
Eu profetizo que toda resistência contra minha promoção está sendo quebrada. Toda muralha que me impede de avançar está ruindo agora. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque a tua palavra já decretou a minha vitória. Eu creio, Senhor. Eu creio que portas se abrirão diante de mim sem que eu precise bater, que oportunidades chegarão de maneira sobrenatural e que a tua graça me levará a lugares que a lógica não pode explicar. E quando o tempo chegar, quando a tua mão me erguer, eu não estarei despreparado. Eu serei encontrado fiel, pronto para assumir aquilo que me foi confiado. Não tropeçarei na bênção, não me perderei no sucesso, mas serei um testemunho vivo do teu poder. Que a minha vida glorifique o teu nome, que tudo o que eu fizer exalte a tua grandeza, que a minha promoção seja um reflexo da tua fidelidade. Agora, Pai, eu declaro, minha elevação está a caminho. Meu tempo chegou. O que antes era atraso se transforma em avanço. O que parecia impossível se torna realidade. As janelas do céu estão abertas sobre mim, e eu recebo pela fé o meu novo tempo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E declare nos comentários: este é o meu tempo de elevação. Sua fé ativa o mover de Deus. Permaneça firme, porque sua hora está chegando. Até o próximo vídeo.